Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou apresentar para vocês Utopia, né? Um quadrinho da Raquel Varela com o Robson Vilauba, né? Só para dar os créditos, né? A Raquel é historiadora, ela é professora da Universidade de Lisboa, é autora de um monte de livro, tipo, eu tô lendo aqui na orelha. Breve História da Europa, Breve História de Portugal, a história do PCP na Revolução dos Cravos, a história do povo na Revolução Portuguesa, o Último Apaga-Luz, que é um programa que ela tem. Então, assim, é uma mulher com mega currículo. E o Robson é um amigo, gente fina, mora aqui em Curitiba, trabalhava no. É jornalista, né? Trabalhava no jornal que infelizmente virou para fake news ultimamente. E ele escreveu também Notas de um Tempo Silenciado, que é um livro sobre os porões da ditadura no Brasil, e um grande acordo nacional, que é sobre o golpe na vítima, né? O golpe na vítima não, o golpe na Dilma, né? Os dois estão aí para quem quiser comprar e tal. E agora ele está lançando, a Raquel e o Robson estão lançando Utopia, que é sobre a Revolução dos Cravos em Portugal, né? É uma história muito legal. Deixa eu mostrar aqui o, a arte. Peraí, caiu. A arte do Robson. Beleza? Então, assim, o quadrinho é todo desenhado por ele, todo escrito por ela, né? E daí você começa a saber algumas coisas sobre a nossa metrópole, não é? Sobre Portugal, que não sabia antes. Eu aprendi muito lendo esse quadrinho aqui que a editora Veneta lançou. Aprendi muito, mesmo. Sim, acho que, de novo, a Veneta fez um golaço, o Rogério mandou super bem ali. Por exemplo, entre 1926 e 1930 e 74, de 26 a 74, portanto 48 anos, né? Se a minha conta conseguiu fazer certo, Portugal foi uma ditadura, né? E em 25 de abril de 74 tem a Revolução dos Cravos. Essa Revolução dos Cravos, e daí você vai descobrir o porquê do nome, né? Tá meio na capa aqui, mas eu não vou dar o spoiler. Então, essa Revolução dos Cravos é que acaba com a ditadura em Portugal a partir de 74. Né? E esse livro ele conta essa história a partir da perspectiva do José, que é um cara comum, um jovem, né? Um jovem, idealista e tal, como tantos haviam em Portugal naquele momento. É legal declarar que a editora Veneta não traduziu do português de Portugal para o Brasil, o que eu acho que é uma ótima ideia. E assim, isso é uma coisa muito interessante, porque esses tempos atrás, acho que faz uns 2 meses atrás, eu peguei um texto de Portugal, um texto acadêmico, enfim, e esse texto era de 2000, eu acho, do ano 2000, e assim, tinha umas palavras que são meio esquisitas, assim. Agora esse aqui não tem mais. Então me parece que essa ideia de unir os dois português deu certo, assim, porque tirando uma ou outra palavra muito pequena, tipo autocarro, que é o ônibus, e mais uma ou outra coisa, a gente não nota que está escrito em português de Portugal, né? Então isso é bem interessante, assim. Aí voltando à história, né? Entre 61 e 73, mais de 1,5 milhão de portugueses saíram fora do país, que era o país mais atrasado da Europa. Eu me lembro de ir para aula e um professor falar, obviamente o professor era mais antigo do que eu, falar que Portugal era o Paraguai da Europa. O que conseguia ofender dois países ao mesmo tempo, não é? Mas o que ele queria dizer é que era um país atrasado, né? Ali em 1983, 84, eu me lembro de um professor falando isso. Tinha uma mortalidade infantil gigante, mortalidade materna gigante, 80% das pessoas não tinha esgoto. Em 1973, as pessoas não tinham esgoto lá em Portugal. Então, assim, né? Aí conta a história desse José, desde o nascimento dele, as relações familiares, né? As traquinagens dele e como que ele vai se tornar um cara ativista da revolta dos cravos contra a ditadura e tal. É interessante e ao mesmo tempo assustador saber que a ditadura portuguesa, que
como eu disse, começa em 1926, tem como base a Deus, Pátria e Família. Esse era o slogan. A ditadura portuguesa, que começa em 1926, portanto, há 98 anos. Há 98 anos, a ditadura portuguesa dizia que os valores eram Deus, Pátria e Família. Né? Aí, assim, isso vem na esteira de uma outra questão, porque Portugal foi o país que mais usou e por mais tempo o trabalho escravo, né? Até 1974, com as colônias africanas, né? Trabalho escravo ou trabalho forçado, digamos assim, né? Porque, claro, que tem uma semântica aí, não, acabou a escravidão, mas daí faz o cara fazer trabalho forçado. Não, mas é outra coisa, tá? Né? Você prende o cara e manda ele fazer trabalho forçado. Enfim, Portugal foi o país que mais tempo usou esse tipo de coisa. Também é bom a gente deixar bem claro. Tem um outro momento que ele fala que em 67, 26 de novembro de 67, teve uma chuva que matou mais de 700 pessoas em Lisboa. Só que a imprensa foi proibida de noticiar. Estava numa ditadura. Você não pode noticiar tragédia numa ditadura porque, né, nada de mal acontece quando estamos numa ditadura. Só que o que matou as pessoas, essas 700 pessoas, não foi necessariamente a água que invadiu e as pessoas morreram afogadas. Não foi isso. Foi o que veio depois. Foi a sujeira, a leptospirose, as condições miseráveis de vida que as pessoas tinham que matou elas. Não exatamente a água, mas sim as condições ruins sanitárias da época, né? Aí tem uma outra hora que ele vai falar, assim, que também acho bem legal, assim, que o José fala assim, a guerra na África era uma guerra cristã, mas não tinha nada a ver com Cristo, tinha a ver com os ricos roubando dos pobres. Né? Então, assim, não, somos cristãos e tal. Não, cristão é um bom jeito de fazer os ricos roubarem dos pobres e deixar os pobres calados, né? E assim, um bom pedaço desse livro, que tem 180 páginas, mostra as guerras coloniais portuguesas, né? Estão ali para falar sobre as guerras coloniais portuguesas e depois a contracultura portuguesa, né? Como que as pessoas pegaram para si essa questão de ir contra a ditadura e tal. E assim, tá no movimento, né? Porque em 68, em 67 tem o Woodstock, em 68 tem a Primavera de Praga, tem o movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, tem o Maio de 68 na França e tal. Então, o mundo, né? Aqui no Brasil tinha o desbunde, só que o Brasil meio que, como entrou a ditadura, ficou meio quebrado ali em 68. Mas a maior parte do mundo ocidental, digamos assim, ele estava passando por mudanças, né? A partir da juventude. Em 74, portanto, 6 anos depois, Portugal começa a mexer com isso, né? Aí tem algumas coisas legais também, o livro não é só desgraça, né? Porque daí tem o problema de um relato ser muito chato, porque é só desgraça, só desgraça, só desgraça. Aqui tem algumas coisas divertidas, tipo a hora que eles vão assistir o Bergman no cinema, né? Ele fala assim, tá, Bergman, eu sei que você é um gênio, mas eu não quero sair de cinema triste. Não vou mais assistir seus filmes. Então, assim, é muito, muito bacana assim, o José reclamando do Bergman, né? Uma outra coisa que eu destaco aqui, aliás, duas coisas. Primeiro, o desenho, né? Que o Robson faz, um desenho meio rafiado, assim. Tem algumas horas que ele deixa só o raf mesmo, e que fica muito bacana. Tipo, olha isso. É muito bacana, né? E a história também. Você senta para ler e mesmo sendo coisas que você não conhece ou conhece muito pouco, vai rapidão, assim, porque o livro é ágil, né? A Raquel, ela consegue dar uma agilidade num livro que poderia ser pesado, ela dá uma agilidade, acho que por conta do José, que é um personagem cativante e tal, que te pega e te leva pela mão e fala, vou te mostrar o que foi a Revolução dos Cravos e como que era a ditadura em Portugal. Na verdade, mais da metade do... Olha aqui, ó. A Revolução dos Cravos mesmo, ela acontece na página 100. 102.
Então, assim, você tem 80 páginas de antecedentes. Não, você tem 100 páginas de antecedentes, né? E 80 depois da Revolução dos Cravos. Né? Então, assim, você tem 100 páginas de antecedentes do porquê que aconteceu, e daí 80 páginas mostrando o que aconteceu, a desobediência civil e a desobediência militar também, que é uma coisa muito legal. Aí, lógico, quando acaba a Revolução, adivinha quem que fica com mais dinheiro? Pois é, quem já tinha mais dinheiro, né? O que é um banho de água fria, né? Porque... E isso, assim, não é nenhum spoiler, isso tá na história, né? Porque você vai achar que, não, vai dar certo. Não, não. Vai dar certo para quem mandava continuar mandando. A diferença é que agora não é mais uma ditadura, mas quem mandava continua mandando, né? Quem tinha dinheiro continua tendo dinheiro. E em 75 veio a contra-revolução, que é a direita no poder, né? Com aquele velho esquema, não, essa galera que tomou o país é uma ditadura. Vamos fazer uma... Vocês estão vendo um paralelo, né? Vamos retomar o país da ditadura. Sendo que a ditadura eram eles. Então eles implantaram uma ditadura que durou quase 70 anos. Aí eles perderam essa ditadura e depois eles retomam o poder, daí não mais de forma ditatorial, mas retomam o poder alegando que o que tinha antes, ou seja, um aninho só, era a ditadura. Bem triste, né? Bem triste. No final das contas, o que fica é que a Revolução dos Cravos durou um ano e meio. Foi um ano e meio lindo. Ele conta que todos os avanços, o que melhorou no país, mas foi só um ano e meio depois a direita retomou o país e volta a quem é rico ficar rico e disparidade social e tal. Então, assim, você acaba o livro de uma meio desesperançoso, assim, né? Meio triste a forma que acaba o livro. Mas, de qualquer forma, é um puta livro. E o que eu contei aqui, parece que eu contei muito, mas eu não contei nem um décimo do livro. Eu só falei um pouco só pra gente conversar aqui, mas é um livro que vale demais a pena ser lido. Eu acho que esse livro foi lançado na Europa antes daqui no Brasil, né? A editora Veneta pegou pra lançar aqui, mas ele foi lançado antes na Europa, eu não me lembro qual que é a editora lá. Mas vale a pena ser lido mesmo, se você se interessa pela história de Portugal, que afinal de contas é a nossa metrópole, né? Se você se interessa pela história de Portugal, vale a pena. Se você se interessa pelas revoluções que não sejam apenas as mais óbvias, né? Também vale a pena. Olha, acho que a Raquel Varela e o Robson Vilauba estão de parabéns. É um puta livro. E é isso. Se você conhece alguma coisa a mais sobre a Revolução dos Cravos, se você conhece os outros trabalhos da Raquel ou do Robson, comenta aqui embaixo. Vai ser legal. Beleza? Até mais, galera.